Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí num outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. E gostaria de pedir a você, o joinha, como sempre, para você dar uma força para mim aí. E pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal: ô meu irmão, dá essa força para mim aí. É muito importante para mim essa força. E queria pedir também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, porque não está concordando com alguma coisa, mas não pode perguntar, não pode questionar. Pergunta para mim aqui, tá bom? Pergunta para mim, eu respondo para você aquilo que você me perguntar. E eu queria também dizer para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, já saiu de lá há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus. Fala comigo aqui, fala comigo, tá bom? Vai ser um prazer para mim falar com você. E aquele irmão que passou por uma seita, teve uma experiência terrível, e gostaria de usar essa experiência dele, isso que aconteceu com ele, para ele ajudar outros irmãos, evitar que outros caiam nessa enrascada, de cair numa dessas seitas malignas aí, Ô irmão, se você não sabe como fazer isso, talvez você é um pouco tímido, fale comigo aqui, faça um áudio aí contando a sua história e manda para mim, tá? Que eu faço um vídeo aqui, eu conto a sua história direitinho aqui num vídeo aqui, faço um vídeo aqui contando a sua história, contando o que aconteceu com você, e nós dois podemos ajudar muita gente. Não precisa falar seu nome, a cidade que você mora, não. Você fica totalmente anônimo, tá bom? O meu telefone é 99151 5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Então, meus irmãos, entre em contato comigo aí, tá bom? Vai ser um prazer para mim falar com qualquer irmão de qualquer parte do Brasil ou do mundo aí que quiser falar comigo aí. Vai ser uma satisfação muito grande para mim. Meus irmãos, como se não bastasse a Sociedade Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová, na pessoa do seu corpo governante, como se não bastasse eles trazer tantas desavenças entre as famílias das Testemunhas de Jeová, eles também estão querendo causar uma divisão lá no céu. As Testemunhas de Jeová, elas agem como se Jesus e Jeová fossem rivais um do outro, como se um tivesse querendo ser mais do que o outro e querendo ser melhor do que o outro. Veja, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles não gostam de Jesus porque eles querem ocupar o lugar de Jesus. Então por isso eles ficam tentando rebaixar Jesus. Por isso eles tentam desqualificar Jesus de qualquer forma. Mas eu vou mostrar para vocês que isso aí não existe isso. Essa rivalidade entre Deus Pai e Deus Filho, não existe essa rivalidade. Eu vou mostrar para vocês aqui o que o apóstolo Paulo escreveu para nós em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Veja as palavras do apóstolo Paulo a respeito de Jesus. Olha aqui, ó. Mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Viram, meus irmãos? Mesmo Jesus subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Portanto, que essa rivalidade que as Testemunhas de Jeová ficam apresentando aí entre Deus Pai e Deus Filhos, e Deus Filho, Jesus e o que eles chamam de Jeová, não, essa rivalidade não existe. Aqui mostra claramente que Jesus nunca usurpou a posição do Pai. Jesus sempre respeitou a posição do Pai. Mas agora continuando aqui ainda em
Filipenses capítulo 2, aqui no versículo 7, aqui diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido na figura humana. A si mesmo se esvaziou-se, tornando obediente até a morte de cruz. Então veja que Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual ao Pai. Ele mesmo se esvaziou, desceu à terra, assumiu a forma humana e morreu numa cruz. Jesus nunca quis ser igual ao Pai. Agora veja, meus irmãos, veja o que Jesus ganhou com isso. Veja o que Jesus ganhou pelo fato dele ser humilde, como ele demonstrou a sua humildade. Continuando aqui, em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Aqui diz assim, pelo que Deus o exaltou de tal maneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Então veja, meus irmãos, Jesus foi muito recompensado pela sua humildade, pela sua obediência, né? Por ele não usurpar o lugar do Pai, né? Obedecer, ser obediente, esvaziar-se, descer à terra, né? Se tornar um homem, sofrer tudo aquilo que Jesus sofreu aqui por nós, morrer numa cruz. Então Jesus recebeu um prêmio muito grande, viu? Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. No nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Quando falo o nome de Jesus, todos nós devemos dobrar o joelho diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora veja, meus irmãos, Jesus também deixou claro, né, após a sua ressurreição ali, né, ele conversando ali com os discípulos, né, após a sua ressurreição, ali em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus disse assim, olha aqui, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Então, meus irmãos, nós podemos notar que essa rivalidade, ela só existe na mente doentia do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Na mente doentia desses 8 senhores que de cristãos não tem nada. Olha, como se com isso eles estão fazendo com que as Testemunhas de Jeová eles tenham aversão de Jesus. Rebaixando Jesus da forma que eles ficam fazendo, né? Desqualificando Jesus, eles vão fazer com que as Testemunhas de Jeová tenham aversão de Jesus. E tendo aversão de Jesus, eles podem perder a salvação por culpa do corpo governante. Eles podem perder a salvação por culpa do corpo governante. Veja, eu não estou julgando ninguém. Eu estou apresentando os fatos. E contra fatos não há argumentos. Veja, o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 11 e 12. Veja se as Testemunhas de Jeová, tendo aversão de Jesus, igual eles estão fazendo, por culpa do corpo governante, veja o risco que eles estão correndo de perder a salvação. Por exemplo, 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim, o apóstolo João diz: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa está no seu Filho. A vida eterna está no Filho de Deus, Jesus Cristo.
aquele, aquele que tem o filho tem vida. Aquele que não tem o filho não tem vida. Veja o que o apóstolo João disse aqui, ó. O apóstolo João, que foi apóstolo de Cristo. Veja, olha aqui, ó. Aquele que tem o filho tem vida. Aquele que não tem o filho não tem vida. Então, o corpo governante, fazendo com que as testemunhas de Jeová tenha aversão a Jesus, fazendo com que eles desprezem Jesus, eles estão fazendo com que as testemunhas de Jeová percam a vida eterna. Veja, o corpo governante está desviando as testemunhas de Jeová, né? Fazendo com que eles não reconheçam a divindade de Cristo. As testemunhas de Jeová deveriam reconhecer a divindade de Cristo, porque Cristo é divino. Cristo é Deus. Cristo é divino. Veja, meus irmãos, o corpo governante está imitando os escribas e fariseus nos dias de Jesus. Aqueles que Jesus falou a respeito deles em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ali Jesus disse para os escribas e fariseus assim, olha aqui, ó. Vocês estão fechando o reino de Deus diante dos homens, pois vocês não entram e não deixem entrar os que querem entrar. Então, vejam, meus irmãos, o corpo governante está fechando o reino de Deus na frente das testemunhas de Jeová. Eles não vão entrar porque eles são apóstatas. Eles são apóstatas. O corpo governante são falsos profetas. Eles não vão entrar no reino de Deus, com certeza não. E também não deixa as testemunhas de Jeová entrar no reino de Deus. Veja, meus irmãos, a responsabilidade de pregar o evangelho é muito grande. A responsabilidade de pregar a palavra de Deus é muito grande. Porque pregar a palavra de Deus envolve vidas. Se você pregar da maneira correta, você está salvando vida. Se você pregar da maneira errada, você está destruindo vidas. É por isso que nós temos que ter muita responsabilidade quanto ao que nós pregamos. Não é fácil a pessoa chegar aqui, na frente aqui, tem pessoa que chega aí e fala o que vem na boca. Não, não é fácil. Porque nós temos que ter responsabilidade com o que nós pregamos. A gente não pode chegar aqui e pregar o que vem na mente aí, porque isso aí está envolvido vida e morte na pregação que nós estamos fazendo aqui. Veja, porque pregar o evangelho verdadeiro, se você pregar o evangelho verdadeiro, você está conduzindo as pessoas à vida. E se você pregar um falso evangelho, você está conduzindo a pessoa à perdição. Então, portanto, meus irmãos, veja que a responsabilidade de quem prega é muito grande. A gente não pode pregar mentira. Veja, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo disse ali aos Gálatas, ainda que um anjo vindo do céu e prega um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Até se vier um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do evangelho que os apóstolos pregavam, esse evangelho é anátema, ou seja, amaldiçoado. Então veja, meus irmãos, portanto, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que pregamos. Agora, o evangelho que a torre de vigia e o corpo governante pregam, né, através das testemunhas de Jeová, não é o evangelho que os apóstolos pregavam. Não é o evangelho que Cristo deixou para os apóstolos pregar. O evangelho que eles pregam é outro muito diferente. Tanto é que os apóstolos não causavam divisão, não fazia competições ali entre Jesus e o Pai. Não. Eles amavam tanto o Filho quanto o Pai. Honravam tanto o Filho quanto o Pai. Então é o que todos nós devemos fazer. Honrar a Deus
e honrar também o nosso Salvador, Jesus Cristo. Honrar a Deus como nosso Criador e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e honrar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida numa cruz para nos salvar. Então, nós temos que reconhecer isso. Não fazer competição entre eles. Ah, porque Deus é melhor, que Jesus é melhor, que Deus é mais poderoso, que Jesus é mais poderoso, que Deus... Não, nada disso, nada disso, nada disso. Jesus e Deus não agradam disso. Nenhum dos dois está agradando dessa competição, com toda certeza. Nenhum dos dois está agradando disso. Porque nenhum pai quer ser melhor do que um filho, e nenhum filho quer ser melhor do que o pai. Ambos querem que cada um tenha o seu lugar. Cada um tem a sua colocação. Cada um tem a sua posição. Então veja, meus irmãos. As testemunhas de Jeová têm esse negócio aí de ficar... Ah, porque igual teve um que fez um comentário no meu canal outro dia, dizendo para mim que Jesus é um homem, que Jesus come feijão e defeca com mau cheiro. Então, olha, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus nem levou em consideração essa conversa, não, porque Deus é muito grande. Deus é muito grande para preocupar com pessoa tão ignorante quanto esse, que me falou isso. Deus é muito grande para pensar, para preocupar com pessoa desse tipo. Então veja, meus irmãos, com certeza, esse vocabulário desse cidadão é o vocabulário do dia a dia ali entre as testemunhas de Jeová. É um vocabulário sujo e que quer menosprezar a Jesus e colocar o corpo governante no lugar de Jesus. Mas Jesus é insubstituível, porque quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Não foi corpo governante, não. Então veja, vocês podem tentar desqualificar Jesus da forma que vocês fizerem. Mas vocês podem ter certeza que para nós cristãos, Jesus é sempre o nosso Senhor e Salvador. E para Deus, que vocês chamam de Jeová, Jesus é sempre o Filho amado, a quem Ele tem aprovado.